Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth e hoje eu quero falar sobre a história bíblica da vida de Jonas. Jonas e o grande peixe. Jonas foi convidado a ir à grande Nínive pregar, o evangelho para que houvesse arrependimento. Só que Jonas, ele sabendo que Deus é um Deus misericordioso e que perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, ele se recusou a ir à cidade de Nínive pregar o evangelho de arrependimento. E ele resolveu ir para um outro lugar, pegar uma outra rota, seguir para a cidade de Tarsis. Você já ouviu falar sobre a história de Jonas? Está nas Sagradas Escrituras, no livro de Jonas. São 4 capítulos e é uma história que é relatada nas Sagradas Escrituras que nos faz pensar quem somos nós e se de fato nós temos o poder ou a opção de nos escondermos da presença do Senhor. No início, no livro de Gênesis, o primeiro casal, após ter cometido o pecado da desobediência, percebeu que estavam nus e se esconderam da presença do Senhor. Você acha que é possível se esconder da presença do Senhor? No livro de Salmos, no capítulo 139, fala sobre a questão de se é de fato possível, nos escondermos da presença do Senhor. E eu gostaria de ler para você, para que você possa meditar se existe de fato essa possibilidade de nos escondermos da presença de Deus. Diz assim no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe esquadrinhas os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma única palavra na minha boca, o Senhor já conheces. Tu me cercastes em voltas e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim algo maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu ali estás. Se fizeres a minha casa no Seol, ali também tu estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Se disser, de certo que as nuvens me encobrirão, então o dia, ou melhor a noite, será luz à roda de mim. Então não tem como fugirmos da presença do Senhor. Não existe essa possibilidade. Aonde quer que estejamos, o Senhor está. Muito antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Então não existe essa possibilidade. E Jonas, ele resolveu fugir da presença do Senhor. Deus mandou ele para Nínive e ele resolveu seguir uma outra rota e foi para Tarsis. O que aconteceu? Ele entrou no navio e resolveu tirar um cochilo. E ali sobreveio um grande vento, uma tempestade, ao ponto dos marinheiros entrarem em desespero e quererem entender o que de fato estava acontecendo. E encontraram ali Jonas dormindo e questionaram, qual Deus que você serve? Clame a ele, porque nós vamos morrer. Então começaram aquele desespero, começaram a lançar a carga no mar, para que aliviasse o peso do navio e para que eles não viessem a morrer com a destruição do navio. E lançaram sorte e a sorte recaiu sobre Jonas. E aí começaram a questionar, de onde você veio, para onde você vai, quem é você? E aí Jonas se apresentou e disse que era servo do Deus Altíssimo. E aí os marinheiros entenderam
que, de fato, né, Jonas estava fugindo da presença do Senhor. E mesmo assim, né, eles, de toda maneira, fizeram o possível para que o navio não viesse a ser destruído por conta daquela tempestade. E questionaram o que nós devemos fazer para que acalme essa tempestade e nós não venhamos a morrer. E Jonas disse, né, me lancem ao mar. E aqueles marinheiros, com medo, né, de repente acabarem com a vida de um homem, clamaram ao Senhor e mesmo assim lançaram Jonas ao mar. Sobreveio passou, né, um grande peixe e engoliu Jonas. Jonas ali dentro da barriga daquele peixe, né, com as algas enroladas ao seu pescoço, possivelmente um lugar muito escuro. Né? Imagine passar, né, se é possível, estar dentro do ventre de um grande peixe. E aí veio o desespero, o medo, a solidão, a angústia, o arrependimento. E Jonas clamou ao Senhor para que Deus não recaísse, né, colocasse a sua mão sobre a vida dele e que ele, de fato, se arrependeu, né, daquela escolha. E ele passou ali 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe. Quando Jonas clamou ao Senhor, sendo um profeta, o Senhor fez com que aquele grande peixe vomitasse Jonas numa praia na cidade de Nínive, para que de fato ele cumprisse com o propósito desde o início. Muitas das vezes a gente tenta fazer as coisas do nosso modo, mas fazemos os nossos planos, mas é o Senhor que guia os nossos passos. E quando nós fazemos as nossas escolhas, com certeza, os primeiros a sofrer somos nós. E Jonas, de fato, o destino ali se cumpriu porque o peixe vomitou ele exatamente na praia onde ele deveria ir desde o princípio. E Jonas começou a pregar naquele lugar, caminho de 3 dias, proclamando as palavras do Senhor. Porque Jonas, ele sabia que Deus é um Deus zeloso, é um Deus que perdoa. E ele não queria fazer a vontade dele porque ele sabia que Deus perdoaria aquele povo. Aquele povo, eles tinham a prática da idolatria e eles eram muito cruéis com os prisioneiros de guerra. Então eles eram homens sanguinários, homens violentos. E Jonas sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus os perdoaria. E Jonas fez exatamente aquilo que Deus mandou, pregou o evangelho, o amor de Cristo, do menor até o maior. O rei proclamou um período de jejum, desde os animais, né? Desde o menor ali até o maior, para que não comesse nem bebesse, se vestiram de pano de saco em forma de arrependimento, e Deus ouviu o clamor daquela cidade. Jonas, torcendo para que Deus não perdoasse aquele povo, ele montou um acampamento ali na praia e aguardou ali um período de 40 dias para ver o que iria acontecer com aquele povo e se de fato Deus destruiria aquele lugar. O sol era muito quente. Jonas fez uma cabana de folhas e ficou ali esperando. Conforme o calor, a neblina, aquele vapor, Jonas meio que desfalecendo, né, pediu ao Senhor que tirasse a sua vida. E aí Deus fez criar ali uma vegetação e Jonas ficou ali esperando. Acalmou o seu coração e naquela noite sobreveio naquela vegetação, da mesma forma que nasceu a vegetação, sobreveio um verme e comeu aquela vegetação. Na manhã seguinte o sol era tão quente que fez com que Jonas desejasse a morte por conta do calor e se formou uma ferida na sua cabeça. E ele clamou ao Senhor e aí Deus lhe fez uma pergunta. Jonas, veio, né, sobre você, né, cresceu sobre a sua cabeça
uma árvore, uma vegetação, para que, né, em uma noite crescer uma vegetação ao ponto de trazer alívio ao seu sofrimento devido ao calor. E por conta do verme, você quase que desfaleceu por conta do calor e desejou a sua morte. Eu agi com misericórdia sobre a sua vida. E você, né, queria o quê? Que eu destruísse essa cidade, né, pela sua vontade, não pelo amor que eu tenho por esse povo que se arrependeu. Então, muitas das vezes a gente quer fazer a nossa vontade e não entendemos a vontade do Senhor. A questão do quê? Do arrependimento, a questão do amor, a questão de estar de bem com o próximo, a questão de que haja uma transformação primeiro em nossas vidas, para que através das nossas vidas outras vidas sejam curadas. Eu sempre falo sobre a necessidade do fortalecimento através do conhecimento, mas a palavra das Sagradas Escrituras é o que nos cura de mágoa, de ressentimento, e que venhamos jorrar o amor de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida do outro, para que haja transformação, que você possa buscar, né, o amor, a cura espiritual através da palavra, através do conhecimento. E aí eu entendo, quando eu digo na questão de renovar a nossa mente pelo poder da palavra, pelo poder do conhecimento, né, você imaginar aí um barril cheio de água suja, e conforme nós vamos colocando, né, água limpa, esse barril ele vai o quê? Ele vai clareando a sua água que até então estava suja, ao ponto de conforme a água limpa ir entrando, né, essa água suja ela vai se purificando. É o que acontece com a nossa vida, quando nós permitimos ser transformados, quando nós permitimos ser renovados pelo poder da palavra, pelo poder do conhecimento, nossa vida, nossa mente é transformada pelo poder do conhecimento. Que você possa ficar bem e buscar se fortalecer, né? E que você possa parar, pensar e refletir, né, sobre coisas boas que possam acrescentar sobre a sua vida. E eu espero sempre contribuir com você que tem me acompanhado, que você possa curtir esse vídeo, que você possa compartilhar com os seus contatos e se fortalecer. Nós nos encontramos no próximo vídeo.